Bom dia. Iniciando o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje, dia 9 de novembro de 2025. Ficamos 2 domingos sem termos o estudo e hoje retornamos estudando o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo 4 vem na sequência daquilo que já Paulo vinha trabalhando aos Coríntios, chamando a atenção para a convivência entre eles, chamando a atenção para a importância dos, por assim chamá-los, pregadores, dos apóstolos, ministros e etc. Então esse é o conjunto que nós temos aqui nesse capítulo 4, que ele é dividido em 3 estruturas. A primeira estrutura falando que os pregadores são responsáveis perante Deus. A segunda estrutura é uma reprovação que Paulo faz aos pregadores. E a terceira estrutura é uma admoestação, mas uma admoestação paterna, né? Uma admoestação que Paulo faz à comunidade de Corinto, e inclusive citando a presença de Timóteo, um dos seus, digamos, fiéis seguidores. Então essa é a estrutura do capítulo 4 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos ler a estrutura do capítulo e aí vamos comentando. Então, na primeira estrutura, sobre os pregadores, o que nós temos aqui? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essa é a primeira estrutura, né? A primeira análise, ou melhor dizendo, as primeiras palavras de Paulo nessa estrutura do capítulo 4 da sua carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Aqui ele está dizendo que os pregadores, os que levavam a mensagem do Evangelho, eram responsáveis perante a Deus, não perante as pessoas. Aqui Paulo faz essa distinção. Não eram responsáveis perante as pessoas, sim perante a Deus. Essa é a ideia paulina. E por que ele diz isso? Aqui, logo observando o primeiro versículo, percebe-se que nessa fala paulina, ela indica que havia alguma dissensão. Havia alguns que Paulo poderia estar sendo julgado, ou mesmo atacado verbalmente por algumas pessoas de Corinto. Porque ele diz assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então aqui Paulo mostra que talvez alguns ali em Corinto não estivessem considerando Paulo como sendo um enviado para o Evangelho. Lembremos que antes, já em capítulos anteriores, Paulo chama atenção para isso. Em que sentido?
chama atenção para as pessoas que se fitam em pessoas. Ou seja, ele dizia, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outro de Cefas. Ele quer dizer que não se deve seguir pessoas, mas aquilo que a pessoa traz. Deve-se seguir ao Cristo, aquilo que eu digo que a pessoa traz no sentido do Evangelho, aquela mensagem vinda pelo Evangelho. Essa é a ideia que Paulo prega, que não se deve seguir nem a ele, nem a Cefas, a Pedro, nem a Apolo, porque todos os três seguem ao Cristo. Então deve-se seguir ao Cristo e não às pessoas. Então pode ser que por isso Paulo estivesse sendo, por assim dizer, julgado. Talvez aqueles que gostassem da fala de Apolo julgassem Paulo. Talvez os que gostassem da fala de Pedro julgassem Paulo. Talvez aqueles que queriam ter as suas próprias falas julgassem Paulo. Então esse versículo, Paulo nos dá esse indicativo, que ele estava sendo julgado pela comunidade de Corinto. Óbvio, ele não estava lá em Corinto, tanto é que ele escreve a carta. E aqui nós veremos, ele diz que um dia irá até eles, quer dizer, vai organizar para ir até eles, e pressupõe que Timóteo esteja com eles, porque aqui ele fala isso, Timóteo está aí. Então, é interessante percebermos, porque hoje, talvez lendo aqui essa carta paulina, a gente observe os dias de hoje e as coisas não mudaram tanto assim, não. Porque hoje nós temos pessoas que ainda fazem as críticas a outras pessoas. E nós temos ainda pessoas que seguem pessoas, em vez de seguir a ideia. Seguem mais as pessoas do que ao ensinamento. Há um livro do espírito Dona Joana de Ângeles, um livreto chamado Momentos de Consciência. E lá tem um trecho que ela diz assim, não elejas para ti pessoa modelo, pois as pessoas são falíveis, e a queda dessa pessoa modelo não pode representar desestímulo para a vossa causa. E a gente vê muito isso, principalmente no meio religioso, no meio filosófico, no meio espírita, em que elegemos pessoas, e muitos seguem mais as pessoas do que ao próprio ensinamento. No caso nosso, trazendo para a ideia espírita, as pessoas muitas vezes seguem ícones e não observam o próprio conteúdo da doutrina espírita. Muitos seguem as pessoas, por melhor que elas sejam, elas não são a ideia que elas divulgam. Então, e um outro aspecto, julgam pessoas também. Talvez por uma interpretação diferente daquela costumeira, a pessoa já é julgada. E pode ser que a interpretação costumeira não esteja muito próxima à realidade. Pode ser que aquela outra, sim. Então é preciso que nós tenhamos um certo equilíbrio para evitar eleger pessoas modelo e para evitar críticas mordazes, críticas por discordância e não críticas por fundamentos. A maioria das críticas que eu vejo é por discordância e não por fundamento. As pessoas criticam, mas não apresentam fundamentos para as suas próprias críticas. E nem fundamentos para demover a ideia trazida por outra pessoa. Simplesmente estabelecem a crítica. E aqui Paulo, nesse primeiro versículo, ele chama atenção para isso. Mas ele também segue dando-nos uma ideia de como lidar com isso. E é interessante essa ideia que Paulo traz aqui de como lidar com essas divergências
com essas questões, digamos, essas questões pessoalizadas. E ele diz assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ok, o que se espera digamos, do pregador é que ele se mostre fiel. Fiel em que aspecto? Coerente. Eu opto muito em usar a expressão coerência doutrinária em vez de fidelidade doutrinária. A ideia de fidelidade ela é mais profunda. A ideia de coerência é um pouco mais ampla, porque a coerência fala, a coerência atitude. Então, aqui Paulo ele diz que o que se espera, apesar das críticas, o que se espera é um comportamento coerente. É um comportamento intelectual, um comportamento moral e uma atitude prática, coerente com a ideia que se comunga, com a ideia que se divulga. Essa é a ideia paulina. E ele segue dizendo, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Vejam que frase forte. Ele não está dizendo, eu não me importo com o que vocês dizem. Não, ele presta atenção no que falam a respeito dele. Mas ele quer dizer aqui que aquilo que estão falando é indevido. Que aquilo que estão talvez o censurando não é coerente. Então, nesses casos, é porque ele diz, nem eu julgo a mim mesmo, ou seja, não me importa a opinião. Por que ele diz? Porque de nada me argue a minha consciência. É o que ele está dizendo, de nada me argue a minha consciência. Ou seja, eu estou tranquilo com relação ao que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, minha consciência não está me indicando. E é importante essa ideia da consciência, porque ela nos leva à questão 621 do Livro dos Espíritos. O que fala essa questão 621? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta nos veio, na consciência. Há uma fala de Khalil Gibran, que é preciso também que levemos em consideração, o poeta libanês. A consciência é um juiz íntegro, porém algumas vezes fraco, para aplicar em si as sanções que determina a outrem. Então, lógico, é preciso que a análise de consciência seja bem feita, como nos sugere o Espírito Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando ele nos dá uma aula sobre a autoanálise. Então não podemos usar desculpas para a nossa análise de consciência. E aqui Paulo deixa claro, ele estava com a consciência tranquila, ele estava sereno. Então por isso ele dizia, eu não tenho que me preocupar com o que as críticas pejorativas estão trazendo. E ele coloca, contudo, nem por isso me dou por justificado. Embora ele diga que a consciência dele estava tranquila, ele também diz que não se dava por justificado. E por que ele dizia isso? Porque quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor, dizia ele, ou escreveu ele, o apóstolo. É importante nós olharmos isso. Prestar conta a todos do que fazemos com relação a todos, ok. Agora, é preciso uma prestação de contas junto à consciência. Até mesmo quando aos olhos dos outros estamos bem. Mas é preciso uma análise de consciência. E uma análise de consciência cujas perguntas sejam claras, sejam objetivas, cujas perguntas possam efetivamente nos permitir uma análise de consciência
em vez de perguntarmos somente o que fizemos, perguntar-nos também por que fizemos, por que não fizemos. Muitas vezes o ato é bom, mas a intenção é má. Fazemos-nos de bons para ganharmos algo para nós mesmos. Então a análise de consciência, ela precisa ser bem trabalhada. Ela precisa profundamente ser analisada, para que não venhamos a trazer desculpas para as nossas próprias ações, subterfúgios para as nossas próprias ações. E aqui segue Paulo: portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em outras palavras, com todo respeito, Paulo está dizendo que cada um cuide da sua vida. É isso que ele está dizendo. Há um outro trecho na mesma carta aos Coríntios, vamos chegar nele mais daqui a um tempo, que ele diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. É uma forma educada de Paulo dizer: vai cuidar da sua vida, né? Cada um que cuide da sua vida, em vez de ficar olhando a vida alheia, cuida da sua. Em vez de ficar apontando defeitos nas pessoas, corrija os seus. É isso que Paulo está dizendo, numa forma muito educada, mas ele está dizendo justamente isso, que cada um cuide da sua vida, cada um olhe a si mesmo, deixe de ficar apontando os erros alheios, sem inclusive apresentar solução, e não olhe os seus próprios, como disse o Cristo, né? Coam um camelo, mas engolem um mosquito. Desculpe, coam um mosquito, mas engole um camelo. Desculpe a inversão. Coam um mosquito, mas engole um camelo. Então, é importante observarmos isso. E aqui ele diz, no versículo 5, portanto, nada julgueis antes do tempo. O que pode ser visto esse antes do tempo? Aqui é um tempo escatológico. Na fala de Paulo é um tempo escatológico, ele diz, até que venha o Senhor. É um tempo da escatologia. Mas também nós podemos trazer uma ideia de julgar antes do tempo, é quando nós emitimos uma opinião e não sabemos se ela está correta, se os fatos são aqueles que estão sendo julgados, que não damos direito ao contraditório a outra pessoa, quando não temos os fundamentos efetivos para estabelecer um juízo de valor. E nós ficamos estabelecendo juízos de valor. E muitas vezes sequer conhecemos a pessoa. Seguimos no efeito manada. Já que dizem que essa pessoa é assim, eu também direi que ela é assim, e eu sequer conheço essa pessoa para dizer a respeito dela. Então isso é julgar antes do tempo. O benefício da dúvida nós não colocamos, a não ser para nós mesmos. Então Paulo aqui está sendo educado, muito educado, porém direto, com educação. Com muita educação ele está dizendo, vai cuidar da sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Com muita educação ele está dizendo assim, corrija os seus defeitos primeiro antes de querer corrigir os dos outros. É isso que ele está dizendo, numa forma teologicamente educada, muito educada. Mas se eu pudesse resumir isso aqui, ele estaria dizendo isso. Cuida da sua vida, deixa eu tocar minha vida aqui. Quando você comprovadamente entender que há falha da minha parte, me corrija. Quando comprovadamente, é isso que ele está dizendo aqui. Então essa é a primeira estrutura desse capítulo 4. Aí ele vai para a segunda estrutura, que é uma reprovação mais severa. Ele diz assim, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente. Apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa,
para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábeis em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Isso aqui é uma ironia bem estabelecida, bem escrita, bem demonstrada, mas muito forte. Aqui Paulo está usando aquela sua educada ironia. Porque vejamos, as pessoas o julgaram. As pessoas o julgaram. Aquelas de Corinto. As pessoas julgavam Paulo, julgavam Apolo. E ele faz aqui um jogo a partir do versículo 8, uma ironia contundente. Uma ironia não no sentido pejorativo, mas para chamar a atenção das pessoas. Então ele diz que muitas vezes as pessoas se ensoberbecem por dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sigo Apolo, eu sigo Paulo. Mas aqui a partir do versículo 8, ele dá ele chama a atenção. Ele vai dizer antes assim: quem que fez você sobressair? Você não aprendeu? Então por que você se vangloria? Você não sabia isso antes de lhe ensinarem. Por que você então critica os que ainda não sabem? E aí ele faz agora o jogo da ironia no versículo 8. Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinar-se para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então ele fala: vocês já são ricos, vocês sabem tudo. Vocês são o dono da verdade. E ele diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs, nós os apóstolos, em último lugar. Quer dizer, vocês são os melhores, nós é que somos os piores. Ele falou, como se fôssemos condenados à morte. Porque ele fala: porque nos tornamos espetáculos para anjos e homens. Nós somos loucos por causa do Cristo, e vós sois sábeis em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Veja como ele faz esse jogo. Como é que ele educadamente, contundentemente, utiliza a ironia. Tá, então tudo bem. Então nós, os apóstolos, somos os ruins e vocês são os bons. Nós somos loucos em Cristo e vocês são os sábios em Cristo. Veja, Paulo ali, um pouco extenuado. E é bom nós olharmos isso. Eu volto aqui às críticas. Uma pessoa fala algo, uma outra vem para desdizer aquilo que a outra pessoa disse. E eu vejo que depois vem a réplica, depois vem a tréplica, como que a dizer que um está certo, outro está errado. Um é melhor, outro é pior.
o fato de eu pensar de maneira diferente não me faz correto. Eu posso discordar de algo, mas eu preciso apresentar algo mais bem fundamentado. Agora, no fundamento não é como eu interpreto. Fundamento não é dizer fulano quis dizer, Paulo quis dizer. Isso não é fundamento. Isso é a minha forma de entender o que ele disse. Uma vez, não vou citar aqui, mas nós recebemos uma grande escritora aqui na nossa faculdade. Isso já faz tempo, uma grande escritora, reverenciada por muitos. E ela veio, fez a palestra, muito bonita a palestra, muito contundente. E aí nós saímos para jantar. E uma pessoa que estava conosco no jantar, junto a essa grande escritora, essa pessoa era um docente, não vou dizer se é homem ou mulher, era docente, e era docente em literatura. E essa pessoa então disse para essa outra pessoa, essa grande pessoa, essa escritora, né, disse para ela, então, para essa escritora: olha, no poema X que você escreveu, eu não vou dizer o tema do poema, o nome, no poema X que você escreveu, na parte que fala isso, você nos traz a ideia disso, você diz isso, você quis dizer isso. E a escritora, muito educada, já muito experiente, ouviu em silêncio, continuou ali comendo e ouviu. E aí respondeu para aquela pessoa da literatura, docente, respondeu: olha, é interessante o que você está dizendo, mas quando eu escrevi esse poema eu não pensei nada disso. Nada disso que você está interpretando foi o que eu coloquei. Agora, você dizendo assim, posso até eu acreditar, que possa até ter sentido, mas não era o que eu quis dizer, não foi o que eu pensava. Veja que interessante. Da mesma forma, foi um cantor que foi entrevistado por uma pessoa, por um repórter, e esse repórter também, digamos, um analista musical, disse: olha, na música X você disse isso. Ele disse: eu não disse isso. Eu não disse isso. Quando compus a letra, eu não pensava nisso. Mas você dizendo, pode até ser, mas não é o que eu disse. Então é muito importante, essa outra passagem que eu presenciei no jantar, me fez bem, porque muitas vezes nós queremos colocar na escrita alheia o nosso pensamento e não buscamos o pensamento que está na escrita. Eu vejo interpretações de textos, interpretações bíblicas, interpretações diversas, que as pessoas querem colocar na escrita que já existe aquilo que elas estão pensando, como que mudando a escrita sem alterar o texto. E aquilo que é o mais simples, que está ali, não está interpretando. Então é importante a gente não divagar na interpretação. É importante nós não colocarmos nossas ideias, dizendo: ele quis dizer isso por causa disso, Podemos até conjecturar: olha, essa fala provavelmente num contexto seria isso. Agora, se trouxermos para uma analogia aos dias atuais, nós podemos depreender isso, depreender aquilo. Foi o que eu disse aqui agora do versículo 5. Quando Paulo fala: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Essa análise, nada julgueis antes do tempo, ela tem uma expressão específica aqui. Ele está falando do tempo escatológico. Por quê? Antes que venha o Senhor. Ok. Agora, se nós quisermos fazer uma analogia, nós podemos então trazer: nada julgueis antes do tempo. Mas eu não vou dizer, Paulo está querendo dizer que para julgar nós temos que ter todos os documentos em mãos. Não, isso é uma analogia que nós podemos trazer, mas não podemos dizer, Paulo disse isso.
Paulo nos disse algo que nos permite trazer elementos outros por analogia àquilo que ele está dizendo. E olha, eu vejo muitas pessoas querendo colocar no texto o que o texto não diz. E ai daquele que discordar. E fazem um estardalhaço para impor as suas próprias ideias. Então que escreva o seu próprio livro, que escreva o seu próprio texto, mas não venha colocar no texto alheio aquilo que o texto não está dizendo. Ou, mas hoje podemos interpretar assim. Tá, mas podemos interpretar assim com base em novos conhecimentos, porque quem escreveu com base em conhecimentos anteriores não pensava assim. Não era a ideia. Por isso que em historiografia não se olha o passado com olhos do presente. Esse texto de Paulo aqui tem quase 2000 anos. Então é importante perceber em que contexto ele escreveu o texto. Dentro do contexto, aí sim, a interpretação é possível. Interpretação. Agora, se quisermos fazer analogia, podemos trazer para outros contextos. Mas precisa sempre respeitar o contexto original da escrita. Porque pode dizer assim, suponhamos, estou inventando aqui, que escreve uma frase que no passado tinha um sentido e hoje tem outro sentido. E suponhamos que aquela mesma expressão hoje tenha um sentido pejorativo. E aí nós vamos dizer que lá, Paulo foi pejorativo. Coisa simples, por exemplo, Machado de Assis. Se nós olharmos lá, não me fugiu agora o nome da obra, ele relata a cena, que as pessoas acordaram, fizeram a sua higiene pessoal e foram para o almoço. E a gente lê o texto hoje, lendo o Machado de Assis, e pensamos, mas como assim? Acordaram logo cedo e já foram almoçar? Não tomaram o café da manhã? Não fizeram o desjejum? Ou acordaram tão tarde? Não, mas lá fala que tão logo o sol nasceu, se levantam e vão ao almoço. Perceberam? Só que a época que Machado de Assis escreveu, almoço era o café da manhã, hoje. Final do século XIX, início do século XX é que se mudaram os sentidos da palavra. Almoço era o café da manhã. Jantar era o almoço de hoje. Merendar era o café da tarde. Cear era o jantar de hoje. Então, com o tempo mudaram, e aquilo que na época de Machado de Assis chamava-se almoço, hoje se chama café da manhã. Que na época dele chamava jantar, hoje se chama almoço. Que na época dele se chamava merenda, hoje se chama café da tarde. E que na época dele se chamava ceia, hoje se chama jantar. Então, se eu interpretar pelos conceitos de hoje, aquele texto de Machado de Assis vai nos dizer que as pessoas acordaram e foram almoçar no sentido almoço de hoje, quando na verdade foram almoçar no sentido da palavra da época. E na época almoço era o café da manhã. Tanto que em Portugal, café da manhã é chamado de pequeno almoço. Pequeno almoço. O conceito da palavra, o significado mudou do século XIX para o século XX. Então é isso que eu quero dar exemplo. Nós não podemos analisar o texto no contexto de hoje sem olhar o contexto da época no qual o texto foi escrito. É importante isso. Aqui o Breno, ele comenta aqui, me cumprimenta pela palestra lá na SIC. SIC é a Semana Internacional do Café, que tivemos na semana passada agora. E lá eu bati um papo lá com o pessoal sobre a sustentabilidade, o ESG, né, ESG. Então, obrigado, Breno, muito obrigado. Então, sigamos.
para o terceiro e último contexto do capítulo. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, para que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aqui é uma demonstração dura, né? Aqui é uma demonstração dura. Ele repete antes aqui a ideia trazida pelo Cristo, quando ele fala: quando injuriados bendizemos, quando perseguidos suportamos, quando caluniados procuramos conciliação. É um bom ensinamento para nós hoje. Um bom ensinamento. E aqui ele vai dizer, olha por minha conta, né? Escrevo não para vos envergonhar. Eu estou falando isso não para envergonhar vocês, mas para admoestá-los como um pai faz com os filhos. E é interessante que aqui ele usa um termo, uma expressão, pois eu não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo se coloca como um pai. Por que ele se coloca como um pai? Porque ele vê aquelas pessoas nascendo de novo. E nascendo de novo no Evangelho. Ele dizendo que ele trouxe o Evangelho a eles. Então por isso ele diz, eu vos gerei em Cristo. E entendemos até a partir dessa expressão uma outra fala de Paulo. Quando ele diz, quem conhece a Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. Podemos dizer que é impossível conhecer a Jesus e continuarmos sendo os mesmos. Seria impossível isso. E aqui Paulo está dizendo que ele está ali admoestando aquelas pessoas como um pai. Porque ele é que gerou aquelas pessoas em Cristo, ou seja, ele trouxe o Evangelho. E ele diz, então admoesto-vos para que sejais meus imitadores, ou seja, que sigam aquilo que ele está ensinando. Ensinando, como ele diz, não dele mesmo, mas daquilo que veio do Cristo. As palavras, como ele dizia, que vêm do alto, né? Então, como nós já estudamos isso aqui, né? Elas são limpas, são puras. E aqui ele vai dizer, olha, eu estou por isso eu enviei a vocês Timóteo, que ele tem assim, que é meu filho, ele diz, né? Por isso enviei Timóteo, que é meu filho, quer dizer, filho em Cristo, né? Meu filho amado e fiel no Senhor, ele diz, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Então Paulo aqui está colocando-se como exemplo, não de pessoa, não, mas de fiel, de seguidor do Cristo. E aí ele diz, olha, eu irei ter com vocês. Aí ele fala dos soberbos, aqueles que ele usa aqui, critica com a ironia, os soberbos. E é interessante, ele diz aqui no final, ele diz, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Dos ensoberbecidos. O que ele está dizendo aqui? Olha, não o que eles estão falando de mim, mas eu vou ver o que eles fazem, para ver se eles são aquilo, eu até vou grifar isso aqui,
o que eles fazem para ver se eles são aquilo que eles dizem ser. Aquilo que na fala eles colocam, ele diz, eu irei ver se eles fazem isso. Interessante. E aí ele diz, eu indo aí, ele diz, porque o reino de Deus que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Esse em poder é no sentido de feitura, de fazer. Não é a palavra que determina, é a atitude, é o fazer. Não adianta proferirmos palavras amorosas se não temos atitudes de amor. Não adianta ensinar a fazer se nós não fazemos. É isso que Paulo está dizendo. E ele encerra essa estrutura dizendo, que preferis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Interessante isso. Porque isso é a vida, talvez, nos falando. A vida se nos chega com vara ou com espírito de amor e mansidão? Depende das nossas atitudes. Depende de nós mesmos. Então essa é a fala de Paulo no capítulo 4 da sua primeira carta aos Coríntios. E aqui nós encerramos esse momento de estudos da carta de Paulo hoje, fechando o capítulo 4. A carta aos Coríntios nós estamos demorando um pouco mais, porque tem havido coincidência na minha agenda. Eu tenho agendado compromissos presenciais e tem me tomado o período da manhã do domingo. Os 2 últimos domingos nós não pudemos estudar, nos 2 últimos domingos, porque coincidentemente eu estava com atividade fora daqui do Patrocínio. E no próximo domingo, dia 15, também não teremos o estudo, porque estarei também em atividade externa, em atividade presencial, com palestras. E no domingo pela manhã estarei a 300 e poucos quilômetros de Patrocínio fazendo palestra, então não chegarei a tempo do nosso estudo. Então no próximo domingo também não teremos, dia 15 de novembro, não teremos o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira, mas no outro a gente já volta. E aí até o fim do ano eu não tenho mais compromissos aos domingos, então vai dar para eu seguir, né? É que tive agendamentos finais de semana, então não deu certo, tá certo? Então já deixo aqui avisado, no próximo domingo nós não teremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, por motivo de coincidência de agenda, né? Coincidência não que coincidiu, é porque eu marquei os estudos, né? Para o domingo. Ok? A Vanessa diz, eu achei que você estava em retorno de viagem. Eu estava em Belo Horizonte essa semana passada, Vanessa, participando da SIC, né, da Semana Internacional do Café. Mas cheguei tranquilamente, né? Dá tempo de fazer a palestra. Agora o próximo realmente não, estarei também fazendo atividade externa, fazendo palestra fora. Agradeço a vocês pela cordialidade, pelo acompanhamento aqui desse estudo, por estarem pacientemente nos acompanhando. Tá, eu que agradeço. E vamos nos encontrar no próximo domingo. Eu dei uma olhada aqui se tem alguma pergunta, alguma observação, mas pelo que eu vi já não tem. As que tinham eu já comentei. Então, no mais é isso mesmo. Agradecer a vocês e até dia 22 com o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus, uma excelente semana a vocês. Deus nos abençoe a todos. Deus lhes pague.